O melhor da vida ainda está por vir. Que alegria estar aqui com você. Vamos pensar o que essa frase tem a nos dizer, ou seria que alguma coisa como, digamos, positividade tóxica? Bom, vale a pena lembrar, inclusive foi tema aqui de um dos nossos bate-papos, que a positividade tóxica é quando a pessoa acredita em coisas impossíveis que não vão acontecer. Por exemplo, você está numa linha do trem, o trem passa a cada hora e você senta achando que o trem naquele dia não vai passar. Isso não se aplica, né? Então, acreditar que tudo vai dar certo, que vai ficar bem, ter fé, esperança, tudo isso é importante. Mas, mesmo com a cabeça nas estrelas, os pés têm que estar firmes no chão. E acreditar que o melhor da vida ainda está por vir, além de tudo, é uma questão não de positividade tóxica, mas também de fé, de esperança, fazendo a nossa parte, acreditando que nós temos capacidade, acreditando que tudo vai ficar bem, acreditando nos desígnios superiores, mas colocando a nossa dose de colaboração. Imagina só que, por exemplo, alguém perdeu o emprego e aquela pessoa está desempregada. Se aquela pessoa entrar, por exemplo, numa linha de inconformidade ou de tristeza por ter perdido aquele emprego, se nada for feito e aquela sensação de perda for aumentando, se aquela pessoa não retomar os seus sentimentos, reequilibrar suas energias e assumir uma linha de pensamento ascendente, crescente e elevada, possivelmente aquela pessoa vai ficar muito fragilizada. E até mesmo tendo capacidade técnica, se for, por exemplo, para uma entrevista de emprego com a estima baixa, possivelmente aquela pessoa não vai performar. E o entrevistador, mesmo que tenha ali algumas evidências da capacidade técnica daquela pessoa, emocionalmente aquela pessoa não está preparada para assumir novos desafios. Entender isso é muito importante, porque no mundo, no ambiente profissional, no mundo corporativo, as pessoas precisam ser mais, digamos assim, analíticas. Não tem muito sentimento naquela coisa de falar assim, não, eu vou dar uma oportunidade porque aquela pessoa está precisando. Não. As empresas contratam pessoas para que tarefas sejam cumpridas, trabalhos sejam realizados. Então, existe um departamento de, digamos assim, de análise e de avaliação para a contratação. Então, nós precisamos entender isso. Mas quando a pessoa está, digamos assim, melhor preparada emocionalmente, ela consegue superar melhor os seus desafios no dia a dia, seja na busca de um emprego, seja no próprio emprego ou no trabalho que executa, ou então no dia a dia, nas tarefas, nas atribuições, e assim sucessivamente. Sabemos que quando a vida nos apresenta alguma coisa diferente do que a gente gostaria, como fala uma questão ainda há pouco do emprego, você perdeu o emprego, é natural que a pessoa tenha um certo desconforto. É natural que quando você perde alguém na sua vida, um parente que retorna, por exemplo, para a pátria espiritual, é natural que haja o seu momento de luto. E que esse momento de luto, ele tem diferentes tempos para cada pessoa. Uma pessoa consegue superar um luto com 1 mês, 2 meses, outro precisa de 3 meses, 4 meses, 5 meses e assim sucessivamente. É claro que a dor da perda, ela nunca é totalmente superada. Ainda mais quando trata-se de um parente muito próximo, mas pelo menos nós reaprendemos a viver. E é isso que nós temos que fazer. Reaprender a viver quando a vida nos mostra cenários diferentes. Mas levar uma vida, digamos assim, com esperança e fé, acreditando que o melhor está por vir, nos dá força e ânimo para que nós possamos passar os desafios que a vida nos apresenta. Tem uma frase, se não me falha a memória, de Nelson Mandela, que ele diz que nunca perde. Ou ele ganha ou ele aprende. Olha que coisa incrível. A vida sempre nos apresenta desafios.
desafios diversos, seja pessoais, profissionais, seja questões da família, saúde, ou seja, de que forma for. Quando nós estamos enfrentando um problema, seja ele, como disse, de que forma for, mas dentro do nosso coração nós estamos abastecidos de fé e de esperança, nós atravessamos esse problema com muito mais resignação. E mesmo dentro do contexto da, digamos assim, da psicosfera do problema, nós vivemos o problema da melhor forma possível. Quando acontece um problema e você não está bem com você, quando você não está, digamos assim, nutrido de esperança e fé na sua vida, aquele problema, ele te maltrata, te machuca muito mais do que faria com aquele que está melhor, digamos assim, emocionalmente. É como, por exemplo, um abraço que alguém vai te dar, mesmo que seja um abraço de uma pessoa que te ama e que você também ame, esse abraço é maravilhoso. Mas se esse abraço for dado pela essa mesma pessoa, que no primeiro instante era maravilhoso, mas se você não está bem fisicamente, porque você se machucou, caiu de bicicleta, seja lá o que for, aquele abraço que poderia ser maravilhoso acaba te incomodando. Isso faz com que a gente entenda claramente que o grande X da questão não é exatamente o externo, mas o interno. Como eu me sinto com aquilo que está acontecendo. Repetimos que a vida sempre nos apresenta desafios. Toda vez que a vida nos apresenta desafios, são grandes oportunidades para que nós possamos exercer, praticar, exercitar as nossas habilidades, as nossas forças. É como, por exemplo, se você tiver que transportar um determinado peso todo dia. Se você reclamar porque tem que transportar esse peso todo dia, reclamar não ajuda, reclamar não adianta, reclamar não resolve, reclamar inflama. Deixa tudo mais, digamos assim, nebuloso. Agora, no primeiro exemplo, você tem que carregar um determinado peso e você reclama. E com o passar do tempo, você vai definhando, então o peso aumenta, digamos assim, a resistência, embora o peso seja o mesmo. Agora, pensando o contrário. Imagina que você tem que carregar esse peso. E ao invés de reclamar, você entende que isso é um papel que te cabe e você começa a melhorar a sua alimentação. Você começa a fazer exercício, começa a fazer ginástica ou musculação, ou seja lá o que for. Veja bem, o peso que no primeiro exemplo você reclamaria, ele passa a pesar cada vez mais, não porque o peso está aumentando, mas porque a sua força está diminuindo. Já nesse segundo exemplo, o peso continua o mesmo, mas você melhora a sua alimentação, você melhora a sua dieta, você faz novos exercícios, você faz musculação e logo o peso começa a diminuir, porque a sua musculatura começa a ampliar. A vida também é assim, e é isso que a vida pede de nós. A vida é igual a uma escola, sempre falamos isso aqui. E o que é mais interessante é que a vida, uma escola que é, cada escola ou todas as escolas não tem o objetivo de reprovar o aluno. Pelo contrário, o objetivo é testar o conhecimento ou os conhecimentos do aluno para que ele possa ser avaliado e assim sucessivamente passar para os próximos níveis. A vida também é assim. Se você tem alguma coisa que se repete na sua vida, alguma coisa que parece que te acompanha, sabe aqueles problemas que acontecem recorrentemente? Pois é, esses problemas que acontecem recorrentemente, eles possivelmente estão te sugerindo mudar de postura, mudar a forma que você lida com eles. Aí que tá. Quando alguma coisa se repete, talvez seja uma mensagem para você dizendo que alguma coisa ali você tem que aprender. Se você é um bom aluno, uma boa aluna, e passa pela prova com dedicação, com atenção, com foco, com gratidão, agradecendo pela oportunidade do aprendizado ou até da própria avaliação, agradecer pela oportunidade da prova ou da aprovação. Isso vai te dar uma mentalidade que te leva para frente e para cima. É um pensamento ascendente, diferente daqueles que se revoltam. A revolta nunca vai nos ajudar. A revolta atrapalha todo o processo.
A grande verdade, meus caríssimos amigos e irmãos, é que na criação, num projeto divino, num projeto do grande Criador, o grande arquiteto do universo, não existe falhas e não existe erros. A única coisa que nós temos que melhorar é a nossa psique, são os nossos comportamentos, a nossa evolução, digamos assim, moral, de entendimento e de comportamento. Porque a maioria dos problemas da humanidade são problemas intrapessoal e interpessoal, ou seja, problemas de relacionamento, que seja com outro ou até consigo mesmo. Eu acho que nós temos que repensar algumas questões da nossa vida. Jesus nos falava, e nós sempre repetimos aqui, que a verdade nos liberta. Que nós possamos pegar todo esse conhecimento e aplicar na nossa vida, mesmo que estamos passando ou estejamos passando momentos de desafios, acalma teu coração, porque esses momentos vão passar. E esses momentos passando, naturalmente vai vir a bonança, que depois da tempestade sempre vem a calmaria. É assim na natureza, e a natureza nos mostra a todo momento como funciona a engrenagem divina, a engrenagem da vida. Se nós pararmos para imaginar, para entender, observar a vida, observar o comportamento, observar a criação, observar tudo que existe, é uma grande oportunidade de aprendizado. Eu citaria de uma forma bem simples e superficial, por exemplo, como quando o Santos Dumont, por exemplo, estava desenvolvendo o avião, conta-se que ele observava os pássaros. E se nós observarmos os aviões, cada modelo de avião, digamos que copia um determinado modelo de pássaro. A forma como ele voa, a forma como ele pousa, naturalmente, salve as devidas características e proporções, naturalmente. Mas observar é sempre uma aula que a vida nos dá a todo momento. Observar o nosso comportamento acima de tudo. Observar o comportamento das pessoas. Observar não com olhar crítico, mas com olhar analítico. E essa análise da vida vai fazer com que a gente aprenda coisas incríveis. E aprendendo coisas incríveis, nós podemos aplicar na nossa vida. E aplicando na nossa vida, nós podemos fazer aquilo que o nosso programa sugere, que é que a vida seja mais leve. Então, vamos lá? Vamos trabalhar a nossa vida para deixar ela mais leve, mais tranquila, mais serena? Eu desejo isso para você. Mas eu não apenas desejo isso. Eu desejo também paz e luz. Desejo paz, muita, 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 muita paz na sua vida. E desejo também te encontrar aqui muito em breve. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.